Na moral, se você sente que uma pessoa não encaixa, não insista. E a pergunta que move esse vídeo é: por que a gente insiste em pessoas que claramente não combinam com a gente? O que acontece muitas vezes é que a gente ignora os sinais. Eles estão lá, mas por qualquer razão que seja, por apego, por um apego do passado, por questão às vezes de solidão, de carência da pessoa, etc., a gente acaba insistindo, mesmo quando tá tudo dizendo pra gente: não insista, não vale a pena, não tem nada aqui pra você. Então, antes de começar de fato esse vídeo, quero deixar claro umas coisas aqui. Primeiro, eu não tô falando pra você procurar sempre pessoas exatamente iguais a você. Segundo, diferenças são importantes. Terceiro, diferenças fazem a gente crescer. Quarto, os problemas não são as diferenças. Por fim, quinto, os problemas são as incompatibilidades. A ideia é a seguinte: existe uma diferença enorme entre alguém que é diferente de você e alguém que é incompatível de você. Dito isso, agora sim a gente tá pronto pra trabalhar nessa ideia. Pra mim, existe um primeiro sinal que é impossível de ignorar. O primeiro sinal de desencaixe. Como que eu percebo que uma relação não combina comigo? E aqui, tudo aqui, né, eu vou falar sobre relações, mas não é só relação de relacionamento amoroso, mas também relacionamento casual, relacionamento de amizades e afins. Então, assim, o primeiro sinal, ele sempre vai aparecer muito antes da razão. Ele aparece no sentimento, ele aparece no nosso âmago, lá dentro. Pra mim, tudo aquilo que eu digo aqui, não tô cagando regra pra ninguém. Eu tô querendo dizer com base na minha experiência, tá? E olha que tem certas coisas que eu já tô careca de saber. Sabe quando você não sente aquela vontade genuína de estar com aquela pessoa? Isso é um reflexo desse primeiro sinal que a gente sente dentro de nós. Não tem entusiasmo, não tem expectativa. Normalmente a gente já vai porque meio que já marcou e na hora nem sente vontade, se pergunta: realmente eu deveria ir, por que eu tô indo? A conversa e a relação acaba se mantendo simplesmente porque você acha que você tem que fazer isso, meio que uma obrigação. Responde por educação. É meio que assim, um sentimento de tanto faz como tanto fez. Ou pior, é um sentimento de que você precisa se preparar, porque já sabe que você vai passar nervoso com alguma coisa, que não vai ser legal, que vai ser difícil aguentar aquele momento. Você já vai querendo que acabe ou torcendo para que aquela pessoa não seja do jeito que ela é, não tenha as atitudes que ela normalmente tem. Então tudo isso já te leva para aquela pessoa, para aquela situação com aquele sentimento de derrota. E esse sentimento, ele costuma aparecer muito antes dos problemas. A gente percebe, a gente racionaliza, começa a inventar justificativa de tô sendo exigente, talvez eu precise conhecer a pessoa melhor, talvez seja medo, mas no real, lá dentro, assim, a gente já sabe a resposta. A gente já sabe que não vale a pena. A gente já sabe que, olha, o principal, que é como a gente se sente diante daquela situação, já tá claro de todas as formas possíveis, porque não é algo que a gente precisa racionalizar, é algo que a gente sente, e o sentimento não tem como negar, não tem como medir, tipo, é mais que isso, é menos que isso, não, ele é muito claro: eu gosto, não gosto, tô confortável, não tô confortável, tá sendo bom, não tá sendo bom, simples assim. E aí até eu tive muitas situações assim. Quantas vezes a gente não teve aquela situação que a gente saiu com aquela pessoa, sendo que a gente preferia estar em casa, ou tá lá com aquela sensação que tanto faz, que até o café ficava sem graça. Então não tem uma vontade genuína de estar ali, de estar conversando, de estar lidando com aquela pessoa. Então assim, quando você precisa se convencer a estar perto de alguém, normalmente o seu sentimento ali, ele já percebeu algo que a sua razão tá tentando negar. Então muitas vezes o sentimento a gente percebe muito antes do que a gente chega na conclusão. O sentimento normalmente bate assim muito mais forte, muito mais rápido do que a própria razão e a nossa própria conclusão de pensar: olha, não tá legal, não vale a pena, não tem porquê. E aí que a gente passa para análise das incompatibilidades. E a pergunta que vem assim é: o que faz duas pessoas ou mais não combinarem? E a gente pode dividir isso em duas camadas. Coisa é eu dividir enquanto tava, né, pensando no roteiro de como tratar isso aqui. Lembrando, não sou nenhum especialista, não sou um caga-regra. Eu tô compartilhando a minha experiência e você vê se serve pra você. Na primeira camada dessas incompatibilidades, eu colocaria primeiro, valores profundos. Essas são as incompatibilidades mais perigosas que eu diria nessa tipo de incompatibilidade. Forma de tratar as pessoas, forma de resolver conflito, assumir responsabilidade, postura,
respeito, maturidade, compromisso, visão de futuro, isso tudo tá dentro dessa primeira camada de incompatibilidades. Por exemplo, eu sou uma pessoa que em relacionamentos eu nunca briguei de xingar, de ofender, isso nunca teve presente na minha família e eu não aceito. Tem uma pessoa que foi fazer isso comigo uma vez e acabou por ali. Porque eu sei que se eu permitisse outra vez é algo que aconteceria sempre. E ela já tinha deixado isso claro até, que ela é dessa forma, mas eu ignorei. Eu falei, tá, ok. Até no momento que aconteceu comigo, eu falei, opa, isso eu não posso permitir. Tem às vezes questão até de postura. Teve uma vez que eu fui num casamento de uma pessoa, na hora de servir os doces, eu levei, 3 minutos pra chegar na minha mesa, para decidir levantar da minha mesa até ir pegar os doces. Quando eu cheguei, já não tinha mais nada, as pessoas estavam saindo com doce, com coisa caindo por tudo, assim, tinha mais doce até no chão, das pessoas pegarem naquela ânsia, do que, né, as pessoas realmente saindo. Tinha gente saindo com mão cheia, assim, num copo gigante, e várias outras pessoas olhando. Isso é um tipo até de postura no dia a dia que a gente vê que é incompatível. Então, assim, essa questão dessa primeira camada mais profunda, quando tá tudo bem, meio que qualquer relacionamento funciona. Agora, quando surge algum problema que faz esses valores virem à tona, é aí que vai existir o conflito. É aí que a gente vai ver se isso vai funcionar ou não. E muitos dessas questões nas camadas mais profundas de incompatibilidade surgem ou quando tem o conflito ou depois de muito tempo. Mas a questão aqui é que nem tudo acontece em momentos difíceis. Existem incompatibilidades que aparecem no dia a dia. E aí que vem a segunda camada, que são as incompatibilidades mais práticas. Parece até pequena, mas acontece diariamente, são corriqueiras e é por isso mesmo que elas desgastam a gente. Por exemplo, exemplos bem básicos aqui. Introvertido com alguém muito extrovertido. Quem ama a natureza, quer viver na natureza, é a pessoa que só se vê vivendo na cidade grande. Quem gosta de mais silêncio, outra pessoa que gosta de festa. Quem é mais reservado, quem gosta mais de exposição, rede social versus privacidade, mais caseiro e pessoa com vida social intensa. Às vezes até questões simples de gosto musical. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu odeio com todas as minhas forças pagode. Fezes puríssimo. Samba... é fezes. Não me desce. E aí eu vou me relacionar com uma pessoa extremamente extrovertida que ama uma roda de samba, uma roda de pagode, não tem como. Não tem como, não vai dar certo. Tem outras questões também que inicialmente são superficiais, estão na segunda camada, mas ao longo do tempo eles podem ir para a camada mais profunda, que é, por exemplo, a questão da saúde. E entra até um vídeo anterior que eu fiz, que é sobre as nossas consequências, não são só nossas, né? Afetam os outros também. Então, por exemplo, com saúde, ou uma pessoa que ela cuida mais da saúde, é incompatível em muitas questões do próprio dia a dia com quem não cuida da saúde. Hábitos de rotina de exercícios, alimentação, até na hora de ter relações íntimas faz uma diferença. A pessoa que não se cuida de fôlego, de possibilidade ali de ter relações plenas. Então entra também na questão do cuidado pessoal, psicológico, sentimental da mente, cuidado do corpo e da mente. Com o tempo, essa falta de cuidado da saúde, seja saúde mental, saúde física do corpo, ela vai trazer problemas. Aí você fala, não, a pessoa que lide, o corpo é dela, a saúde é dela. Tá, mas quem vai cuidar vai ser o outro. Então, a gente tem que ter noção disso, que olha, se eu sou uma pessoa que, no meu caso, que me cuido, que como bem, me alimento bem, tenho uma rotina de sono saudável, tento pegar sol, apesar que é extremamente branco, por isso que eu tento pegar sol, exercício regular. Se eu for me relacionar com uma pessoa totalmente sedentária, não vai bater. Não vai bater. Fora que eu sei que em determinado momento da vida eu vou ter muito desgaste tendo que cuidar dessa pessoa e provavelmente tendo que ver essa pessoa sofrer. Em outro ponto que começa superficial e vira profundo é a questão da atração. Tem muita gente que tem vergonha de falar isso, tocar no assunto, mas é fato. Atração também é compatibilidade. Mas ninguém vai ser bonito pra sempre. Beleza, não pode não ser bonito fisicamente, mas em outros aspectos. Mas tem um fator muito claro com questão da beleza, que é o cuidado. Cuidado da saúde, do corpo. Ter uma pessoa que se cuida também é admirável, e admirar essa pessoa faz parte da relação, da compatibilidade. E, querendo ou não, a vida íntima também importa muito. Química importa, desejo importa. O relacionamento não vive só de conversa e também não vive só de relações. É um conjunto ali de conversa, de relações, de momentos, de presença. É um conjunto que tá ali. Esse tipo de questão, obviamente, é até difícil você começar a se relacionar com uma pessoa com quem você não se atrai. Mas se uma pessoa deixa de ser atraente ao longo do tempo, isso vai afetar um relacionamento. Afeta milhares de relacionamentos. Chega a causar até divórcios. Então isso
isso é importante, querendo ou não. E onde a gente vê isso? Muito de como isso vai ser no futuro. Do cuidado que a gente tem. A gente consigo mesmo, com o outro consigo mesmo. Cuidado de saúde. Tudo isso tem relação com as compatibilidades ou as incompatibilidades. Partindo ainda que essa questão de incompatibilidade, não estamos falando só de relacionamento pessoal. É de relações íntimas, de namoro, de casamento, mas também das amizades. Às vezes, tem amizades que fazem sentido em determinados momentos da nossa vida. E depois não fazem mais. E tá tudo bem. Pode acontecer, mas tem aquelas pessoas que a gente mantém perto mesmo sem fazer sentido. Tem vários exemplos. Tem aquela pessoa que tá em um momento diferente da vida, tem aquela pessoa que parece que não evoluiu, ou que simplesmente é uma eterna criança, só sabe falar dela, tudo é sobre ela o tempo todo. Isso tenho, né, alguns amigos assim, ou aquela pessoa que vira extremamente insuportável com relações políticas e morais e tudo tem que dar um discurso. Às vezes essas conexões já não começam a fazer sentido, por mais que no passado tenham feito sentido. E tá tudo bem também, cada um segue sua vida do jeito que achar melhor. Se como consequência gerar uma incompatibilidade, show. Eu sigo aqui, você segue aí. Fora isso, tem aquelas amizades também que a gente vê que parece que é uma amizade quase unilateral, que só você tá lá, só você tá presente. Então você tem que analisar tudo isso pra ver se realmente o que aquela pessoa está agregando pra sua vida e se é algo realmente de bom. E como que a gente percebe muitas vezes isso? Lá no começo do vídeo, com aquela questão do sentimento. A gente normalmente já percebe isso de cara sentimentalmente. A gente só demora pra racionalizar e demora mais ainda pra tomar decisão. E eu não me coloco aqui como o perfeito que sabe fazer isso assim. Não, eu demoro muito. Pra mim é difícil. Muito difícil. Então, assim, nenhuma dessas diferenças isoladamente, assim, tem necessariamente o poder de destruir uma relação. Pode ser que sim, pode ser que não, mas normalmente o acúmulo delas que é o mais perigoso. Mas assim, eu trouxe aqui só de exemplos. E aí você reflita pra ver o que faz sentido pra você ou não. Mas o fato é, justamente quando a gente começa a insistir mais, que vai aparecer o prejuízo. E aí que surge o desgaste emocional de insistir. E a pergunta que eu faço é: quanto custa insistir numa relação incompatível, tanto pra você quanto pro outro? Primeiro, assim, logo de cara a gente vê que é o óbvio, né? Tempo, energia, paz, tranquilidade, sentimento, saúde emocional, às vezes dinheiro. Porque às vezes você tá numa amizade que te faz gastar muito, que é uma pessoa que esbanja muito, isso não combina com você. Pode ser num relacionamento também, então isso seria o óbvio. Mas aqui a ideia principal não é só o que você perde, mas o que você deixa de ganhar, o que você deixa de construir. Então, assim, quando você conhece pessoas mais compatíveis com você, você constrói amizades melhores, você começa a investir mais em si mesmo. Tanto assim, se você tá com amizades melhores, relacionamentos melhores ou sozinho, o fato é que sem pessoas para te atrapalhar, você consegue crescer e evoluir muito mais. Se você tem pessoas que agregam ainda nisso, nossa, muito melhor, obviamente. Então a ideia aqui seria basicamente a seguinte. Eu até anotei aqui, eu vou falar exatamente como eu anotei. Mesmo que eu não encontre ninguém melhor, eu continuo livre para construir uma versão melhor de mim. Essa é a ideia que eu quero que você leve. Pra gente concluir. Não sair de uma relação que é incompatível também é uma escolha. E essa escolha tem consequências. Então a pergunta que eu vou trazer aqui para refletir, né, no final, talvez não seja como encontrar a pessoa certa, mas por que eu continuo insistindo na pessoa que eu já sei que não é certa pra mim? Então para de se perguntar como encontrar a pessoa certa e inicialmente começa a se perguntar por que eu insisto naquela pessoa que eu já sei que não é certa pra mim. Seja em amizade, seja em relacionamento, o que for, aí você vê o que aplica pra tua vida. E por fim, caso você queira compartilhar aqui, até uma pergunta direta, que não é pra refletir, mas você já insistiu em alguém que no fundo você sabia que não combinava com você? E me conta aí o que fez você continuar ou o que fez você cortar essa relação.